gente, tudo bom? Diego Rocha falando. Bem-vindos ao meu canal. Aproveitem, se inscrevam aqui ou aqui. Eu não sei ainda, porque eu não sou um youtuber muito descolado, muito novo neste ramo. E é isso. Se inscreve, deixa teu like, deixa teu comentário, porque o teu comentário eu entendo como um feedback. É onde você vai guiando por onde eu tenho que traçar o caminho desse canal, certo? Por quê? Esse canal, a ideia inicial, era que minhas alunas tivessem acesso às coreografias no final de semana, quando elas não estivessem em aula, elas viviam me pedindo: Diego, bota lá as coreografias pra gente dançar em casa, com as amigas, enfim. Porque nem todo mundo vai pra academia, não é isso? E aí eu comecei a postar. De repente comecei a postar também coreografias de step. E aí o negócio ficou mais sério. Comecei a ter um alcance muito maior de pessoas. E hoje eu tenho umas repostagens de uma galera aqui no Brasil, tenho uma repostagem da galera fora fazendo minhas aulas, e isso me deixa muito feliz. Então deixa teu comentário sempre, porque aí eu vou: Diego, traz mais isso, traz mais aquilo. Aí a gente vai construindo o canal aqui, para que é bom para mim e é bom para vocês também, tá bom? Então a ideia do canal, a priori, seria de trazer essas aulas para vocês, mas eu, como professor que sou, também queria fazer uma pegada diferente, uma coisa mais voltada para professores. Esse vídeo de hoje é para professores, sim, mas é para alunos também, porque vocês vão começar a entender o que passa na minha cabecinha quando eu estou montando uma coreografia para vocês. Vocês chegam lá, dançam e vão embora, né? Curte, brinca muito, vão embora e não tem ideia de como o por trás de tudo aquilo acontece, né? Então, hoje vocês vão poder viajar um pouquinho na minha cabeça, certo? Então, vamos lá. Hoje em dia, no mercado, a gente vê muitas aulas de dança. Todas as academias têm aula de dança, quase que a grade inteira é de aulas de dança, né? Mas será que as aulas de dança, apesar de lotadas, são seletivas ou elas conseguem abranger a mais gente? Como é que está acontecendo isso hoje? Hoje eu entendo as aulas de dança como dois perfis. E eu não condeno nenhum dos dois, porque eu acho que enquanto a atividade física estiver trazendo gente para dentro da academia, estiver trazendo gente para praticar, estamos fazendo bem à saúde. Então quanto mais gente vier, melhor. Mas eu vou comentar um pouquinho sobre o que está rolando nesses dois perfis. São que eu gosto de falar: aulas de dança e aulas de coreografia. Se você perceber, são dois perfis de aula parecidos, porque a gente acaba usando às vezes a mesma música, a gente acaba usando algumas metodologias parecidas e tal, mas eu entendo que elas têm uma diferença, que é a condução. Como assim a condução? No meu ver, lembra, esse é o meu ponto de vista, isso não tem nada de razão absoluta, eu não estou aqui dono de razão de nada, tá, gente? Então, no meu ponto de vista, as aulas de dança são as que têm mais características em relação à condução de aula, no sentido que eu, enquanto professor, vou junto com o meu aluno criando aquele produto final, que muitas vezes nem é a parte mais importante da aula, entende? Chego já nesse ponto. O outro perfil é a aula de coreografias. Como essas aulas de coreografias, normalmente, elas são um pouco mais elaboradas. Aí o professor ensina a coreografia, depois ele vai lá e solta a música e vai todo mundo dançar aquela coreografia. Os dois perfis são legais? São. Os dois perfis estão acontecendo nas academias? Talvez. Hoje o que predomina é esse sistema de coreografias. Pega uma música que está bombando no momento, monta uma coreografia, ensina, joga a música e vamos todo mundo dançar, e seja o que Deus quiser. Eu particularmente faço isso também, porque o mercado hoje está impulsionando a gente para isso, e a gente também, enquanto professor, tem que ir se adaptando a isso. Mas eu tento não perder uma característica forte minha, que é de ensinar. Eu amo ensinar. Então, meu maior prazer é ver que uma pessoa tem uma dificuldade de aprender determinada coreografia ou movimentação, e eu fui lá e ensinei. Eu fico morto de orgulhoso, me gabando, né? Meu Deus, eu sou o cara, foi eu que ensinei. Eu gosto de ensinar, eu amo ensinar, me sinto realizado ensinando. Então, basicamente o que muda é o perfil de condução. Não é que um conduz e o outro não conduz, é porque nesse aqui, que é a aula de dança, eu conduzo, mas vou junto com o aluno, e nesse outro perfil aqui eu vejo que eu ensino. Muitos professores, não é geral, mas muitos professores, eles ensinam a coreografia e vão dançar como se estivesse ali. Não, já fiz minha parte, já disse como era, agora eu vou dar meu show aqui, entende?
Então, eu acho que quando você vai junto com o aluno, o sistema flui um pouco melhor. Apesar de que hoje a gente usa um pouco desses dois perfis eu particularmente preciso usar porque o mercado meio que choca, né? Então, o que é que eu penso? O aluno, ele não tem obrigação nenhuma de dominar sobre técnica. Ele não tem que entender o que é que ele está fazendo. Ele vai lá, muitas vezes, para aula de ritmo, para curtir. Ele quer ouvir uma música que ele gosta, com uma coreografia legal, e desopilar um dia todo de estresse que ele teve. Então, assim, ele não está ali para avaliar ou pensar tecnicamente, boa parte, né? Não está ali para avaliar essa questão técnica. Ele quer ter a sensação de que a aula foi gostosa, ponto. Amei a aula e beleza, curti, perdi calorias, desopilei, para mim tá tudo ok. Eu ouvi as músicas que eu gosto e para mim tá tudo ok. Mas eu, enquanto professor, eu me sinto na obrigação de pensar tecnicamente sobre o que eu estou fazendo na minha aula. Por exemplo, vamos lá. Hoje, eu faço muito na minha aula. Por exemplo, primeira música, eu sempre coloco coisas que são das minhas características mais fortes. Quais são as minhas características mais fortes? Por exemplo, primeira, eu uso muito braço. Todas as minhas coreografias têm muito braço. Então, na primeira música, eu já tenho que dizer para o meu aluno, opa, se liga que tu vai usar teus braços. Muitos alunos meus dizem assim, gente, pelo amor de Deus, ou é braço ou é perna. Mas a gente tem tudo, vamos treinar tudo, né? Então, eu uso bastante braço, muito, certo? Segunda característica muito forte minha, eu uso muito deslocamento nas minhas coreografias. É quase impossível eu fazer uma coreografia que eu fique exatamente no mesmo lugar a música toda. Até faço, se ela for uma coreografia mais elaborada. Aí eu já privo de deslocamentos para que a informação fique mais concentrada realmente na coreografia, certo? Então, características fortes minhas. Braço, que eu uso bastante. Deslocamento, que eu uso bastante. E, não sempre, mas 90% das vezes, eu tento fazer minhas coreografias bilaterais simétricas. Como são bilaterais simétricas? Tudo que eu faço começando com a minha direita, eu faço também começando com a minha esquerda. E essa moto passou atrapalhando tudo, porque eu ainda não achei um canto legal para gravar. Enfim, voltando. Tudo que eu faço com a minha mão, com o meu lado direito, eu faço também com o meu lado esquerdo. E aí, a gente não é acostumado a treinar os dois lados. Normalmente, você vai subir uma escada, você começa com o pé direito. Tudo que você vai fazer, tem um lado que você prioriza. Se você observar um pouquinho, você vai ver isso. Então, eu gosto de trabalhar os dois lados. Para o outro lado, que normalmente é a esquerda, que dá mais dificuldade, as pessoas dizem que é mais difícil, mas a questão não é mais difícil, a questão é que você não treina. E quando você treina, isso vai evoluindo. Então eu gosto de fazer esse desafio. Então, minhas características mais fortes são braços, que eu uso bastante, coreografia, braços, deslocamento e bilateral simétrica, que é a minha coreografia. Pronto, são 3 características muito fortes. Normalmente, na minha primeira música da aula, sem que o aluno perceba, ele vai fazer exatamente tudo isso. Ele vai fazer mobilidade de braços, bastante. Ele vai fazer deslocamento para frente, para trás, para um lado, para o outro. E ele vai entender que tudo que ele faz para um lado, ele vai fazer para o outro. Mesmo que eu não use isso em todas as coreografias. Mas como são características minhas, e eu sei que em boa parte das coreografias vão usar, na primeira música, eu já automaticamente estou jogando essa informação em forma de movimento, em forma de dança, para todos os alunos, certo? E eu vou dar um exemplo para vocês. Vai seguir agora uma coreografia que eu não uso porque estamos na quarentena, mas eu montei ela para ser a primeira música de uma aula minha, tá? Então fica comigo até o final desse vídeo e aí depois a gente vai conversar sobre como eu utilizei essas características na coreografia. Você assistindo o vídeo, pelo que eu já falei, você já vai entender um pouquinho, mas no final a gente vai destrinchar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Não pode. Fica no vídeo, se não se inscreveu, se inscreve, se não curtiu, curte e vamos lá. Até já! Thinking about the way I was, did the heartbreak change me? Maybe
show up, don't come out, don't start caring about me now. Walk away, you know how. Don't start caring about me now. Aren't you the guy who tried to hurt me with the word goodbye? Though it took some time to survive you, I'm better on the other side. I'm all good already, so moved on, it's scary. I'm not where you left me at all. So if you don't wanna see me dancing with somebody, if you wanna believe that anything can stop me, don't show up, don't come out, don't start caring about me now. Walk away, you know how. Don't start caring about me now. Don't stop now. I'm not where you left me at all. So if you don't wanna see me dancing with somebody, if you wanna believe that anything could stop me, don't show up, don't come out, don't stop caring about me now, walk away, you know how, don't stop caring about me now. E aí, gente, gostaram? Coreografia simples, objetiva, fiz tudo que eu precisava, dei todas as minhas características ali naquela coreografia e meu corpo está todo preparado para começar uma aula de dança, certo? Antes de falar sobre o vídeo mais, eu queria conversar com vocês sobre outras coisas. Por exemplo, se você olhar, Diego, essa coreografia é muito simples, mas quem disse que a coreografia tinha que ser complexa? Principalmente sendo a primeira música da aula. Então, o ideal é que o nível de complexidade durante a aula de ritmos, ela vá, se você optar por fazer uma coreografia complexa, que eu estou falando, tá? Porque você pode fazer uma aula toda de coreografia simples, sem problema nenhum. Quem conhece a sua turma é você, tá? Eu não critico a aula de coreografia elaborada, assim como eu não critico a aula de coreografia simples. É claro que coreografia simples abrange um público maior, porque a pessoa que tem dificuldade, ela vai olhar para aquela coreografia e ela vai dizer assim, caramba, aquela coreografia eu consigo fazer, aquela aula eu consigo ir. Então ela vai perder aquela timidez, aquele receio de ir para a aula e vai começar a praticar essa atividade. Então, se você tiver a opção de escolher entre coreografias simples e coreografias elaboradas, escolha, por favor, as coreografias simples, tá bom? Isso para você que está começando agora ou para você que está a fim de repensar sobre o que você está fazendo nas suas aulas. Aí, gente, é assim. Eu, particularmente, eu já fui professor de jazz, já dei aula de um monte de coisa. Então, eu gosto também de coreografias elaboradas. Aí eu vou mostrar para vocês como eu construo uma coreografia elaborada junto com o meu aluno. Aí você vai olhar um outro vídeo daqui a pouco. Mas, por enquanto, vamos falar do nosso primeiro vídeo. No nosso primeiro vídeo, que foi que você viu? Você viu umas 3 sequências ali, e na primeira sequência eu fiz muito a questão da mobilidade de braços, ia lá longe, voltava, parará, fiz tudo pro outro lado, ia lá longe, voltava. Primeira parte da coreografia, guardei no meu bolso. Segunda parte da coreografia, se você reparar, eu faço um deslocamento que eu vou para frente e depois eu vou para trás. Já fiz isso com um pouco mais de amplitude nos movimentos, porque eu uso muito braço durante minha aula, como eu já falei. Então, fiz deslocamento para frente, fiz deslocamento para trás. Guardei no bolso lá. Terceira parte, eu fiz deslocamento para a lateral e volta. Para a lateral e volta. Tudo que eu fiz para um lado, eu fiz para o outro. Então,
numa única coreografia, no refrão, eu juntei essas 3 partes que eu tinha guardado aqui no meu bolso. Parte 1, mobilidade. Parte 2, deslocamento anterior-posterior. E a parte 3, deslocamento lateral-lateral. Criei uma coreografia que eu encaixei lá no refrão, que ficou muito bonitinho. A música é gostosa, a proposta é de ser a primeira música da aula, então coube perfeitamente, né? E eu acho que ficou muito bacana. Mas aí você, me diga agora o que é que você achou. Deixa lá nos comentários que eu quero saber, tá bom? Lembra que isso é uma troca, vamos lá, bota lá. Aí agora eu vou falar com vocês sobre coreografias elaboradas. Gente, aula de ritmos é uma coisa muito louca, porque muita gente acha, inclusive vários professores acham, que a aula de ritmos é chegar, montar uma coreografia e pronto, é isso que está bombando, pá, 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 pá. Gente, aí tem 1000 coisas que eu posso falar para vocês, milhões de coisas que eu posso falar para vocês sobre construção coreográfica, várias coisas. Mas basicamente aí, se você olhar, eu fiz uma coreografia toda criada em desdobramento de tempo. Como é desdobramento de tempo? Eu faço ela numa execução mais lenta. Num determinado momento da música eu acelero essa execução e aí guardei a sequência. Fiz outra sequência também usando a mesma técnica de desdobramento de tempo. Guardei a sequência. Lá no final eu juntei as 2 sequências. Olha que louco. Você parar para pensar, desdobramento de tempo e isso e aquilo, o aluno ele não sabe disso. O aluno ele não sabe disso. Mas você, professor, você tem que saber. Então, gostou do vídeo? Deixa teu like, se inscreve, deixa lá nos comentários. Ah, Diego, eu queria saber mais sobre isso, me manda um direct. Enfim, entre em contato comigo, fala comigo que eu quero saber o que é que vocês estão achando disso tudo. Isso, gente, dá para falar muita coisa. É um universo de coisas. Espero que vocês tenham gostado, tá bom?